Acho que a pastora já está gravando. Tá sem o seu Tá sem áudio microfone. dele. Isso, você pode Agora sim? Agora me ouvem? sim, Bom dia a todos, bom dia, minha Roseli. É uma alegria poder estar com vocês. A primeira vez que eu estava aí nos Estados Unidos, em janeiro, né? Eu oi. falo aqui do Brasil. Desejo que vocês todos tenham um dia feliz. Eu estudei 5 anos no nosso internato, lá em Hortolândia, no antigo IASP. E eu me lembro que toda sexta-feira havia um monitor que nos acordava gritando assim: é sexta-feira, minha gente. Era a maneira de a gente saber que estava começando o dia de preparação. E era um dia muito, muito feliz. Sábados, para mim, foram os dias mais felizes no internato. Então, estou muito agradecido a Deus porque estamos às vésperas de mais um sábado e porque estamos juntos, né, com esse grupo fantástico que se reúne aí para orar pela manhã. É, eu queria começar fazendo uma perguntinha para você. Obviamente, não precisa me responder, mas vai pensando aí. Alguma vez você já ouviu alguém dar uma desculpa esfarrapada para alguma coisa? A pessoa dá uma desculpa que você fala assim, você pensa, né? Você não vai falar para ela, mas você pensa, não é possível isso daí. Essa é uma desculpa esfarrapada demais. E a segunda pergunta é a seguinte: alguma vez você já deu uma desculpa esfarrapada? Uma desculpa que nem você acreditava naquela desculpa? Eu falei do colégio, né? Eu tinha 16, 17 anos quando eu estudava no colégio interno e, e um dia aconteceu um fato interessante. Eu, lá no colégio, naquela época, a cada 2, 3 meses eles traziam um filme para a gente assistir. Hoje em dia você assiste filme em qualquer lugar, né? Assiste na TV, assiste no celular, tem os streaming. Então hoje é uma coisa comum assistir filme. Naquela época era filme de rolo, imagine vocês, né? Quem conheceu aquele filme de rolo antigo, tal, né? E a gente ficava naquela expectativa de quando o colégio traria um filme para a gente assistir. E havia uma regra muito clara no colégio. A regra era o seguinte: o filme passaria sempre domingo à noite. Tá? No colégio adventista não tinha, eu não sei como que é hoje, mas não tinha culto domingo à noite. O culto geralmente era sexta-feira à noite. Então, domingo à noite era uma programação esportiva, uma programação social, né? E então, domingo à noite, passaria o filme. E somente os alunos internos, os que moravam dentro do colégio, poderiam assistir. Alunos externos que moravam perto do colégio não podiam. Na segunda-feira, esse filme seria repetido. E aí somente os alunos externos podiam assistir. Nós que éramos internos não podíamos. Era uma regra muito clara. Todo mundo sabia dessa regra. E um dia passaram um filme lá. Era um filme bonito, um filme dentro dos princípios cristãos. E eu gostei muito de assistir. No dia seguinte, segunda-feira à noite, eu estava me preparando para ir para a biblioteca estudar, quando um amigo chegou e disse assim: escuta, vamos assistir o filme de novo? Foi tão legal ontem. Vamos assistir o filme de novo? E eu falei assim: não, não vamos, porque hoje não é o nosso dia. Eu sempre fui muito cuidadoso com as questões de regras, né? Tinha que obedecer às regras do colégio. Esse meu amigo falou assim: não, vamos fazer o seguinte: a gente vai lá no auditório, onde o filme vai ser passado, a gente fica aguardando ali. Quando abrirem as portas do auditório, nós deixamos os alunos externos entrarem, porque hoje é o dia deles. E quando as luzes se apagarem, a gente entra e senta lá no fundo. E aí a gente assiste o filme de novo, foi muito legal. Quando o filme terminar, antes de acender as luzes, a gente sai. E não vai ter problema. E eu não sei o que aconteceu, eu me deixei levar pela conversa do meu amigo. Eu tinha duas irmãs que tinham estudado no colégio, as minhas irmãs elas tinham passado lá e tinham deixado um bom exemplo lá, e agora eu tinha a responsabilidade de continuar com o exemplo delas, né? E eu fui, meio temeroso, porque eu nunca tinha feito coisa errada, mas fui. De repente, nós vimos se aproximando
o diretor interno, professor Valdir Negrelli. Não sei quem conheceu. O professor Valdir Negrelli, ele era professor de inglês. E naquele momento ele atuava como diretor interno. O diretor interno é, é aquele que cuida das regras, das ordens do colégio. E ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele também. E de repente, o meu amigo disse: Olha o professor Valdir Negrelli vindo. Nesse momento eu olhei e ele estava olhando para nós, ele estava caminhando em nossa direção. E então, simplesmente, meu amigo falou assim: Vamos correr. E eu falei: De jeito nenhum, como que eu vou correr? O homem já me viu, vai ficar ridículo, né? Amanhã eu vou dizer o que para ele quando me encontrar com ele? Não, mas o que que nós vamos dizer? Eu falei: Não, deixa que eu vou pensar. Não fala nada, porque você já me colocou no problema, né? Então, deixa que eu penso. O professor estava a uns 10 metros de nós. E a minha cabeça começou ali. Pensa, pensa numa desculpa, pensa numa desculpa, pensa numa desculpa. E ele veio se aproximando, né? Veio caminhando. Para mim, a impressão que cada passo dele era um passo que tremia o chão. E ele veio caminhando 5 metros, 4 metros, 3 metros de nós, 2 metros, 1 metro. Finalmente ele chegou perto de nós, ele era uma pessoa séria. E eu lembro que ele falou assim: Boa noite, senhores. E nós dissemos boa noite. E ele disse assim: O que é que vocês estão fazendo aqui? E nesse momento eu não tinha uma desculpa ainda. Eu simplesmente olhei para ele e falei: Não sei. Eu não tinha outra resposta. O certo é que aquela minha resposta meio que desarmou ele, porque, embora ele fosse uma pessoa séria, nesse momento ele riu, né? Acho que ele pensou assim: Que desculpa esfarrapada. Ele disse que não sabe o que está fazendo aqui. E ele então falou assim: Olha, aqui é o lugar dos alunos internos. Nesse momento vocês têm que ir para a biblioteca ou para o dormitório. Então não quero vocês aqui. A gente agradeceu e rapidamente saímos de lá, né? E ele não deu nenhum castigo para nós, que era comum naquela época de castigos, né? Ele não deu nenhum castigo para nós. E eu fiquei muito envergonhado. Cada vez que eu via ele, eu ficava envergonhado daquela desculpa esfarrapada que eu dei. Bom, por que que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia nós encontramos muitos personagens que dão desculpas esfarrapadas para Deus, né? Talvez nesse momento você esteja pensando em algum. A gente pode pensar em Jonas, né? Jonas que deu desculpas esfarrapadas para não pregar em Nínive. Quem sabe você pode estar pensando, eu posso estar pensando em Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias, Jeremias deu uma desculpa esfarrapada. Ele falou assim: Não, Senhor, eu não sei pregar porque eu sou uma criança. Não era uma criança nada, era um adulto, né? Mas eu sou uma criança. E eu quero meditar um pouquinho num outro personagem bíblico, com as suas desculpas, que foi Moisés. Se você eventualmente está com a Bíblia, quiser me acompanhar, está no capítulo 3 do livro de Êxodo. Capítulo 3 do livro de Êxodo. No capítulo 3 do livro de Êxodo, é um capítulo muito conhecido. Moisés, depois de 40 anos ali, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele tem a visão da sarça ardente, aquele arbusto que estava queimando, mas não se consumia. Então Moisés fala: Eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo. E ele ouve uma voz que diz assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá no Egito. E eu quero enviar você para uma obra especial de libertação do meu povo. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. Não é uma tarefa fácil, com certeza. Mas tem uma frase interessante que nós conhecemos todos, né? Que é a frase que diz assim: O Deus que chama é o Deus que capacita. Deus não chama ninguém sem dar a capacitação para essa pessoa. Moisés foi chamado, era uma tarefa difícil,
mas Deus já estava se preparando para capacitar Moisés para isso. No capítulo 3 de Êxodo, os versos 11 e 12, nós vemos a primeira desculpa de Moisés e nós vemos a resposta de Deus. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, a primeira desculpa de Moisés foi o seguinte, parecido com a de Jeremias, né? Quem sou eu? Não! E quantas vezes nós falamos para Deus, né? Quando Deus tem uma tarefa para nós, quando Deus tem uma missão para nós, a gente diz: Não, eu posso. Quem sou eu? O que eu vou fazer? A gente se diminui, né? A gente se diminui. É um problema a gente achar que é muita coisa, mas também é um problema achar que a gente é pouca coisa. E Deus respondeu: Não se preocupe. Não se preocupe, porque eu serei contigo. Então Deus já deu resposta para ele lá. Você pode não se achar muita coisa, você pode até não ser muita coisa, mas eu serei contigo. Alguém uma vez disse assim: Deus e eu somos maioria. Que coisa interessante, hein? Não importa quem está contra você. Se você estiver ao lado de Deus, você e Deus são maioria. Dizem que certa vez, durante a Guerra Civil Americana, um auxiliar do presidente Lincoln teria perguntado para ele o seguinte: Presidente, será que Deus está do nosso lado? E Lincoln teria respondido o seguinte: Eu não estou preocupado se Deus está do nosso lado. Eu estou preocupado se eu estou do lado de Deus. Deus sempre vai estar do nosso lado. Nós é que muitas vezes saímos do lado dele. E às vezes ele tem que lembrar isso. E ele falou para Moisés: Não se preocupe, porque eu estarei ao seu lado. Eu serei contigo. Muito bem. Então Moisés vai para a segunda desculpa, capítulo 3, o verso 13 em diante. Ele diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Segunda desculpa, ele disse assim: Olha, eu não sei o teu nome, Senhor. Porque se eu voltar para o Egito, os egípcios, eles têm muitos deuses. Os deuses egípcios têm nome. Tem o deus Ra, tem o deus Amon, tem a deusa Ísis, Osíris, e ele, quem sabe, tem citado outros nomes. E o teu nome? Eu preciso dar um nome para eles. No versículo 14, Deus diz assim a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Qual é a desculpa? Eu não sei o teu nome. Então eu vou revelar o nome para ti. E ao contrário dos nomes dos egípcios, o nome do Deus de Israel era um nome que soava estranho. Eu sou. Sabe, na língua hebraica, esse nome leva ou remete à ideia de eternidade. Eu fui, eu estou sendo, eu sempre serei. Por isso, em algumas Bíblias, na nossa língua, o nome de Deus é traduzido como o Eterno, aquele que sempre foi, quando ainda não havia nenhum outro Deus, aquele que está sendo acima de todos os deuses, e aquele que continuará a ser quando não houver mais nenhum outro Deus. Eu sou o Deus eterno. E então Moisés vai para a terceira pergunta ou a terceira desculpa esfarrapada. Capítulo 4, capítulo 4, a partir do verso 1. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E aí ele coloca agora a questão da incredulidade do povo.
Eles não vão acreditar em mim, vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Em outras palavras, o que que eu vou mostrar de concreto para eles? Eu não vou ler o texto agora até o versículo 10, mas você conhece, você pode ler depois. Deus deu três sinais para Moisés. Deus falou para Moisés: o que que você tem na mão aí? Em um cajado. Joga o cajado no chão. Moisés jogou o cajado no chão e a Bíblia diz que o cajado se transformou numa serpente e Moisés fugia da serpente. Serpentes do deserto, via de regra, são serpentes muito venenosas. Moisés ficou com muito medo. Fugia da serpente. Deus disse assim: agora pega a serpente. Ele foi lá com muito cuidado, com muito medo, pegou no rabo da serpente e a serpente voltou a ser um cajado. Deus falou agora: põe a tua mão dentro da tua roupa. Moisés coloca a mão dentro da roupa e quando ele tira, ele leva um susto porque a mão está branca, leprosa. E nós sabemos que no Oriente Antigo, a lepra era uma doença incurável, era vista como uma maldição dos deuses, era vista como um símbolo de pecado, de morte. Moisés ficou repugnante com aquela mão. Só que, ao contrário da cobra, que ele podia fugir, ele não tinha como fugir da própria mão. Estava grudado no corpo. E Deus diz: põe de novo aí dentro. E ele coloca a mão lá dentro. E quando ele tira, a mão está sã, está saudável novamente. E não bastasse esses dois, Deus diz assim: se eles não crerem nesses dois sinais, você vai fazer mais um sinal. Você vai tomar das águas do rio e vai derramar na terra seca. E as águas do rio que tomares tornar-se-ão em sangue. Queridos, eu não sei se você já leu um pouquinho, já estudou um pouquinho. No Brasil, nos Estados Unidos também, nós temos grandes rios, né? No Brasil, nós temos o Amazonas, os Solimões, o Rio Negro, lá no norte do Brasil, são os maiores rios. Aqui para a região sul, nós temos o Rio Paraná. Aqui na região de Londrina, nós temos um rio que não é dos maiores do Brasil, mas é um grande rio, que é o Rio Tibagi. Nos Estados Unidos tem o Rio Mississippi, Rio Missouri. O Egito, ele tem um rio. E sem esse rio, que é o Rio Nilo, o Egito não existiria. Heródoto, historiador grego, ele teve uma frase famosa, né? Ele diz assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo. O Rio Nilo é o maior rio que existe em extensão. 90% da população do Egito mora às margens do Rio Nilo. Vamos ver aqui o nosso maior rio, o Amazonas. Ele é muito importante, mas nós não temos 90% dos brasileiros morando nas margens do rio. Então, se o Rio Nilo não existisse, o Egito não existiria. Um país inteiro não existiria. E aí, Deus fala: toma as águas do Nilo, do Rio Nilo. O Rio Nilo era considerado um deus. Para alguns, ele era o deus mais importante. Eles tinham tanta convicção que eles não existiriam, que eles adoravam o Rio Nilo como se fosse um deus. E Deus vai direto no ponto de adoração, no ponto de idolatria deles. Pegue as águas do Nilo, vai tornar sangue. Não era simplesmente pegar qualquer água. Era a água daquele rio que eles adoravam como se fosse um deus. Se eles não acreditarem nos dois primeiros sinais, eles vão acreditar nesse terceiro sinal, que vai diretamente no Deus que eles acreditam. Será que isso acalmou o coração de Moisés? Não. Ainda assim, ele não estava convicto. No capítulo 4, verso 10 em diante, até o 12, nós vemos assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Para no 10 um pouquinho aí. Essa expressão, pesado de boca, algumas pessoas entendem que Moisés era gago. E eu não entendo dessa maneira. Eu acho que ele tinha uma fala normal. O que Moisés devia estar querendo fazer é:
eu estou há tanto tempo longe do Egito que eu já não consigo mais falar a língua dos egípcios. Alguns de vocês que moram muito tempo nos Estados Unidos, que têm que usar a língua inglesa todo dia, quem sabe quando encontra um brasileiro, quem sabe quando vem ao Brasil, tem uma certa dificuldade. Uma vez eu vi uma entrevista de um médico na TV, e um médico brasileiro, mas ele foi entrevistado e ele falava inglês. E ele disse: Olha, eu quero pedir desculpas por falar inglês, mas eu moro na Inglaterra há mais de 20 anos, num lugar que eu sou o único brasileiro, eu falo inglês o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E hoje, quando eu vou falar o inglês, o português, eu me atrapalha um pouquinho. É claro que se você mora dentro de uma comunidade brasileira, isso não vai acontecer, né? Estou falando de pessoas que são isoladas, né? E Moisés vivia isolado no Egito. E agora ele resolveu usar isso como desculpa esfarrapada, porque é verdade que você pode ter dificuldade, mas os cientistas também dizem que falar línguas é mais ou menos como andar de bicicleta. Você pode ficar muitos anos sem andar de bicicleta, mas na hora que você andar de bicicleta, você vai lembrar, rapidinho. Você pode ficar muitos anos sem falar uma língua, mas alguns dias num país com aquela língua, você volta a falar, porque está todo guardadinho aqui dentro. E Moisés, então, não, eu não sei falar, eu sou pesado, sou pesado de boca. E Deus responde para ele assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. 4 desculpas esfarrapadas de Moisés. Parece que agora não tinha mais desculpa nenhuma, né? Ele vai para a quinta, última e pior de todas. Capítulo 4, verso 13. A Bíblia diz assim: Moisés, ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Nesse momento, ele falou assim para Deus: Senhor, olha, você já me deu desculpas, já me deu resposta para todas as minhas desculpas, mas está certo. Tem uma coisa, eu não quero ir, eu não quero. Envia outro, manda outra pessoa. Eu não vou fazer isso, não. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés naquele momento. E o problema é que quando a gente pensa na ira de Deus, a gente pensa na nossa própria ira. A gente acha que Deus, se fosse nós, se fôssemos nós, né, a gente ia pegar um raio e enviar um raio sobre Moisés. A ira de Deus, ela é salvífica. Ela convenceu Moisés naquele momento. Ela deu soluções para Moisés. Ela disse: Olha, eu levantei aqui Arão, né? E Moisés não teve mais desculpas. E ele se levantou, ele se encontrou com seu irmão Arão, e eles foram. E ele foi o grande libertador do Egito, a história que nós conhecemos. Sabe, queridos, quantas desculpas você já deu para Deus? Como pastor, eu vejo, às vezes, pessoas que dão desculpas para Deus, desculpas para não se batizar, por exemplo. Existem pessoas que dão desculpas para não guardar o sábado, para não guardar os mandamentos de Deus. Existe gente que dá desculpa para ser infiel à esposa. Existe gente que dá desculpa para ser desobediente ao pai e à mãe. Existe gente que dá desculpa para tudo que Deus fala, para tudo que Deus pede. Mas no fundo, no fundo, nós sabemos que essas desculpas são desculpas esfarrapadas. E quando nós pegamos a Bíblia, quando nós começamos a estudar, Deus vai dar respostas para uma dessas desculpas, para cada uma dessas desculpas. E Ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. Nesta manhã, eu quero que você reflita isso. Eu não sei se você tem que tomar alguma decisão para ficar mais próximo do Senhor. Eu não sei se você tem que tomar alguma decisão para andar nos caminhos que Ele já tem mostrado para você. Eu não sei se você tem dado desculpas farrapadas para Deus. Mas eu digo para você, não chegue ao ponto de Moisés na última desculpa de dizer claramente: eu não vou porque eu não quero. Eu não vou porque eu não quero.
Quando Deus acende a ira contra nós, é uma ira salvífica, mas ele gostaria de não precisar acender essa ira. Ele gostaria que nós pudéssemos atender os convites de amor, de misericórdia que ele faz para nós e nos deixar levar docemente, nos deixar levar suavemente, porque é assim que Deus gosta de falar. Os teus ouvidos, diz Isaías, ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia de preparo para o sábado. Que Deus leve você para a igreja amanhã. Eu não sei se você vai pregar na igreja, se você vai sentar para assistir. Se você vai pregar, que você seja um instrumento do Senhor para levar a mensagem. Se você vai assistir, que Deus use o instrumento para que alcance você, mas que você possa dizer assim mesmo: eu não vou dar mais desculpas para Deus. As decisões que eu tenho que tomar ao lado do Senhor, eu vou tomar, porque Ele vai ser comigo, assim como Ele foi com Moisés. Deus abençoe a todos e nos dê um dia muito feliz. Amém?